Olá. Instruções dos Espíritos a respeito do tema Bem-aventurados os pobres de espírito, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, nessa parte do capítulo, que é a parte que encerra o capítulo, ele inseriu 3 mensagens obtidas de espíritos a respeito do tema do capítulo, Bem-aventurados pobres de espírito. 2 mensagens com o subtítulo colocado por Kardec de O orgulho e a humildade. E um subtítulo onde ele colocou como Missão do homem inteligente na Terra. Pretendo fazer alguns poucos comentários a respeito dessas 3 mensagens, sobretudo, talvez, na primeira mensagem, é um pouco mais extensa, mensagem sobre o orgulho e a humildade deixada pelo espírito Lacordaire, obtida em Constantina em 1863. Essa mensagem nós poderíamos dividi-la, segundo a abordagem do espírito Lacordaire, em 4 partes. A primeira parte, ele faz um breve comentário a respeito da humildade e do orgulho. Então, ele, colocado uma frase acerca desse tema, humildade, ele deixa uma frase assim: sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Então, com esta frase, nós verificamos já que a humildade, ela, o que hoje chamamos de uma virtude, porque para a humanidade terrestre, ainda muito influenciada pela animalidade, a humildade é uma virtude. Mas no futuro, quando estivermos já superado esta etapa de supremacia do egoísmo sobre o espírito, sobre o self, já não será considerado uma virtude, mas sim uma característica natural das pessoas. Para onde a humanidade está caminhando na sua evolução, chegaremos naturalmente, com o passar do tempo, a reconhecer-nos uns aos outros como irmãos, não intelectualmente, mas de uma maneira integral. Quando então a intuição estará plenamente desenvolvida e nós nos identificaremos uns com os outros de maneira natural. Nós vemos relatos de pessoas espiritualmente muito avançadas. Eu traria um exemplo que sempre gosto de citar, o Chico Xavier, onde ele, ao sintonizar com uma pessoa, prestar atenção numa pessoa,
Ele sabia tudo o que se passava com essa pessoa. Quando ele recebia uma carta, das milhares que ele recebia, bastava ele pegar na carta para ele saber o que a pessoa estava sentindo quando escreveu a carta. E assim nós vamos avançando. Há relatos, eu cito Chico, nós poderíamos estender isso para inúmeras outras pessoas, onde este sentimento de relacionamento mútuo com toda a criação de Deus fazia, por exemplo, que o Chico Xavier se comunicasse com os animais, se comunicasse até com os insetos. Há esses relatos. Quem conhece a vida do Chico sabe disso, mas ele nunca alardeou isso. Mas esse é um desenvolvimento que advém do que hoje chamamos humildade. Como diz ali o Espírito Lacordaire, este sentimento nivela os homens, literalmente nivela. Nos identificamos, nos tornamos como um. A humildade é o caminho natural da evolução do espírito. Nós podemos verificar, por exemplo, nos relatos dos livros a respeito da espiritualidade superior, e eu cito aqui um exemplo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, da psicografia de Chico Xavier, onde a última mensagem é um relato da vida de Maria de Nazaré, não é? Desde o episódio do nascimento do Cristo até o seu falecimento, o falecimento de Maria de Nazaré, onde ela já vivia na cidade de Éfeso, aos cuidados de João, não é? E ela ali veio a falecer em idade avançada. E ao desencarnar, ela, o espírito muito elevado, já desencarna consciente no plano espiritual, uma multidão de espíritos elevados, multidão assim é relatado, a está recepcionando. E ela vê tudo aquilo, não é? Mas ela sente assim vontade de visitar o local onde Jesus divulgou o seu evangelho. Então, somente ao pensar nisto, ela se desloca para a região da Palestina, onde ali ela pode visitar Cafarnaum, Nazaré, Jerusalém. O que eu quero destacar é que essa multidão de espíritos que vieram recepcioná-la seguiu com ela, acompanhando a sua trajetória, em sintonia com os sentimentos dela. Aquela multidão a seguia como um grupo de luz. Quando ela estava lá, depois de visitar os locais por onde andou Jesus, divulgando seu evangelho, por onde ela viveu, ela se lembra das pessoas que, lá em Roma, prisioneiras nos calabouços, ela ouvia falar, ela se compadecia daquelas pessoas que ali estavam sofrendo todo tipo de sevícias, de agressões, por defesa, por entender, por adesão ao evangelho de seu filho, ela deseja visitá-los. Então, somente o seu pensamento faz com que ela e toda aquela caravana associada aos sentimentos dela, em comunhão com os sentimentos dela, seguem para Roma,
onde vão visitar os calabouços, onde ali os cristãos estão em grande sofrimento, em grande aflição. Ela, então, aquele sentimento de carinho por todas aquelas pessoas, ela vê toda aquela aflição e sugere a uma das jovens que ali está, que então ela cante para elevar a alma daquelas pessoas. Pedir a Deus que os livrasse não era o caso, porque tinham dado praticamente a sua vida por amor a Jesus. Ela não tinha o direito de que esse pedido divino não fosse cumprido. Então ela busca estimulá-los com a sua amorosa sugestão. E a moça, muito enlevada com aquele sentimento induzido por ela, começa a cantar uma canção que fala do Evangelho, que fala de Jesus, que fala do reino dos céus. E as pessoas se emocionaram ali naquele calabouço, aquela multidão de espíritos sofredores que ali estão para serem levados à arena, massacrados, em nome de Jesus, começam a cantar com um sentimento de estímulo muito grande. E aquela multidão de espíritos que vieram com Maria, associando-se ao seu coração, puderam então ajudar mentalmente, emocionalmente aquela gente toda, e depois eles seguiram para o plano superior. O que eu quis destacar é que este sentimento de unidade, de comunhão, que hoje nós aqui chamamos em nós, o princípio em nós, desse sentimento de unificação um com o outro, um com a obra de Deus, com toda a obra da criação, nós chamamos de humildade. É isso, então, que o Espírito Lacordaire vem nos dizer aqui: sentimento que nivela os homens. Depois ele prossegue, ele fala aqui do orgulho. Essa parte nós já conhecemos bem, né, sobre o orgulho. Numa segunda etapa desse texto, ele fala sobre o rico, que padece também o arrastamento para o orgulho, que é um sentimento que nasce da animalidade, conforme já comentamos em outros vídeos. Então há um extenso comentário de Lacordaire recomendando ao rico, através de perguntas, nesse parágrafo que ele se refere ao rico como que orientando as pessoas ricas para os cuidados, para a lógica que advém de suas atitudes quando se deixa levar pelo orgulho. Ele deixa 9 questões para refletir. Eu vou colocar uma delas só para ter uma noção de como Lacordaire busca induzir a pessoa a raciocinar para o seu próprio bem. Se fosseis iguais os ricos e os pobres, porque Deus teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Perguntaria um rico. Aí ele pergunta: é exato que vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos, que diferença haverá entre vós? E assim ele vai apresentando questões para que a gente utilize a razão, para que a gente desperte para a natureza íntima do nosso coração. Mais adiante ele fala para os orgulhosos em geral, as pessoas nobres, as pessoas que têm nome aqui na terra, né? E que por essa razão se sentem orgulhosos e superiores a toda a gente. Ele faz um comentário assim, o Lacordaire: na balança divina são iguais todos os homens,
Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. E mais à frente ele fala a respeito dos eleitos, né? Aqueles que alcançaram o estado mais elevado de evolução espiritual. Estes, fala Lacordaire, na caridade e na humildade é que têm seus títulos de nobreza quando retornam ao plano espiritual. Sobre isso também já comentamos. E a seguir, numa terceira parte do seu texto, Lacordaire ele fala sobre 3 casos de pessoas que lutam para vencer o orgulho. Eu vou ler um deles. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. Então, o Lacordaire deixa um estímulo que para nós é um apelo de natureza emocional, mas que traz uma reflexão através da razão, para que nós possamos enfrentar as lutas quando nesta situação, e para que, não estando nesta situação, nós possamos enxergar a dor, a luta do outro e nos associar através da caridade para fortalecer as pessoas em luta, para que não venham a sucumbir. E há uma outra parte que ele fala, o Lacordaire, muito parecida com essa, que também é um desafio que geralmente se enfrenta aqui na Terra e geralmente também se sucumbe. Olha só. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons desta orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. E ele fala também mais adiante sobre
todos vós que dos homens sofreis injustiças. E ele vem a discorrer aqui para a indulgência, para a reflexão e assim por diante. É um texto extraordinário que nos induz, nos fortalece nessa busca de desenvolver a humildade, superando o orgulho, este arrastamento tão poderoso que nos impede de adentrar o reino dos céus, não é? Há esta outra mensagem de Adolfo, bispo de Argel, também sobre orgulho e humildade. Eu vou tomar aqui esta frase. O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, a questão que se apresenta para nós ao lermos do caminho da humildade, do esforço para superar a humildade, o que fazer, como fazer? Ele fala aqui. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo. E é um texto muito interessante, vai nos mostrando, né, várias alternativas de entendimento, de raciocínio, para então juntar a razão a este impulso espiritual que já temos em nós para vencermos os desafios. E essa terceira mensagem, dentro do capítulo, já sob o subtítulo Missão do Homem Inteligente na Terra, que é do espírito Ferdinando, um espírito protetor, mensagem dada em Bordeaux, em 1862. A mensagem anterior, de Adolfo, foi dada na cidade de Marmande, em 1862 também. Então, eu vou pegar uma frase aqui do Ferdinando, espírito protetor, quando ele fala a missão do homem inteligente na Terra. Nós estamos falando de humildade, não vamos esquecer. Não é só o apego aos bens materiais, não. A riqueza, os nomes de família, poder, não, olha só. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele, alertando para nós que é uma questão que são os dons, né, do Espírito, os talentos, como diz na parábola, aqueles talentos que nos foram dados, utilizá-las para que assim, beneficiando-nos daquelas facilidades que Deus nos concede, nós podermos auxiliar ao próximo, desenvolvendo em nós a solidariedade, a fraternidade e, por decorrência, a humildade como consequência. A humildade e a caridade são duas irmãs. Você não tem como fazer a caridade se não for humilde, não é? Essas questões são associadas. Dentro do Espiritismo, nós vamos tratar desse assunto mais para frente, diz que fora da caridade não há salvação. Mas para fazer a caridade verdadeiramente, é preciso da humildade. Não vamos deixar de fazer a caridade como podemos,
porque ao fazer a caridade, ainda que por ostentação, acabamos desenvolvendo em nós o hábito de servir, e com isto também a humildade vai se desenvolvendo. Então ficam estas considerações sobre essas 3 mensagens extraordinárias dos espíritos Lacordaire, Adolfo e Ferdinando, para que nós venhamos a concluir assim este capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. No próximo vídeo iniciaremos então um estudo do capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Até lá então, que Deus nos abençoe e fortaleça.